Então, bom dia aí a todo mundo, quem chegou atrasado também depois que eu tinha iniciado, bem-vindos. E a gente hoje vai trabalhar com um assunto que é o nosso primeiro tema, que vai preparar para a gente chegar na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico atual, falar de indústria 4.0, como é que ela afeta a sociedade. A gente vai tentar trabalhar. Aí agora eu vou trabalhar com como é que a sociedade capitalista e a revolução industrial elas se relacionam e principalmente por que a revolução industrial aconteceu nesse momento a partir de um ponto de vista sócio-histórico, por que a revolução industrial só acontece nesse momento que a gente vivencia, nesse momento que eu estou falando, a partir do século XVII, XVIII e XIX, que na sociedade europeia, né, e Estados Unidos também participando, o Brasil e outros países também da Ásia, aderindo e também revolucionando suas forças produtivas naquilo que a gente conhece historicamente, sociologicamente, como Revolução Industrial. Então, a gente vai falar sobre sociedade capitalista e Revolução Industrial. Eu coloquei aqui Revolução Industrial no singular, mas eu poderia também ter colocado Revolução Industrial no plural, porque a gente tem fases de Revolução Industrial, a gente tem revoluções industriais que aconteceram no mundo. A grande maioria se inicia, principalmente a primeira, segunda fase, se iniciam na Inglaterra. Elas têm, essas revoluções industriais, elas têm principalmente as primeiras fases da Revolução Industrial, elas têm como lugar geográfico a Europa. A gente já visualiza na terceira Revolução Industrial os Estados Unidos, a América do Norte, como o centro, o principal motivador, mas também na Europa uma proeminência muito forte na terceira fase da Revolução Industrial, e nós estamos vivenciando hoje uma quarta fase da Revolução Industrial, ainda mais globalizada, né, com participação forte da América do Norte, da Europa, como nas outras, mas também muito forte da Ásia, especialmente da China. É de se colocar também que na terceira Revolução Industrial o Japão também ganhou uma importância muito forte, né? Mas eu vou falar sobre cada uma dessas fases da Revolução Industrial, e para falar sobre as fases da Revolução Industrial, a gente vai falar por que acontece, qual a especificidade da sociedade ocidental, da sociedade moderna, que permite com que as forças produtivas se revolucionem constantemente, que elas se transformem constantemente. E aí, para falar sobre isso, a gente não pode deixar de falar que a Revolução Industrial ela não é meramente um processo de transformação tecnológica, tá? Que desenvolvimento de tecnologia a gente tem ao longo da história humana. O que a gente tem é uma especificidade muito grande na sociedade moderna. E vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Vocês já viram isso aqui? Já ouviram falar da Eulípila? Pode colocar aí no chat. Nunca tinha visto, não. Nunca tinha visto ele, não. Ele está gerando para vocês? Não. A foto da esquerda? Tava. Tá ou não tá? Tava até um tempo atrás, agora não tá mais, não. Agora não tá mais. Porque eu mudei aqui de tela. Tá? Ninguém nunca ouviu falar da Eulípila? Voltou a girar, né, Eulípila? A Eulípila é um motor a vapor. É uma máquina a vapor. Motor não, uma máquina a vapor. Tem nesse... Bom, vocês estão vendo minha setinha aí? Em cima da tela? Hã?
Sim, a setinha do mouse. Isso, a setinha do mouse. Nesse compartimento aqui fica a água, ela é esquentada pela fogueira, essa água sobe por esses tubos aqui, tá? Essa água, quer dizer, o vapor dessa água sobe por esses tubos. Esse vapor aqui, ele faz esse recipiente aqui girar, essa esfera girar sempre, e ele é um motorzinho a vapor. A Eulípila é um motor a vapor. O motor a vapor ele foi criado, desenvolvido a partir do século XVII na Europa. Foi aprimorado pelo James Watt, que inclusive cria o fator de medição da potência do motor a vapor, o cavalo de potência, foi desenvolvido pelo James Watt, que significa um cavalo de potência, significa a capacidade de mover em um segundo um peso de 75 quilos por 1 metro, tá? E ele foi esse termo, né? Não era exatamente isso, mas a ideia do Watt era justamente medir a força, a potência de um motor a vapor para fazer os trabalhos que deveriam fazer. Mas, enfim, o James Watt vai fazer isso lá em 1769, que é quando ele cria a máquina a vapor dele. Mas essa Eulípila é uma máquina a vapor que foi criada, ela é conhecida também como a máquina de Heron. E a máquina de Heron foi criada provavelmente por volta do ano 50 depois de Cristo, em Alexandria. Ou seja, mais de 1.500 anos antes do desenvolvimento da primeira máquina a vapor na Europa. Ou seja, quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando só de uma capacidade que temos dentro das sociedades humanas de criar uma determinada tecnologia, de conhecer e criar uma determinada tecnologia. Nós estamos falando de outra coisa. Por que a gente tem o desenvolvimento da primeira máquina a vapor somente no ano 50 depois de Cristo, né? Quer dizer, já no ano 50 depois de Cristo, na cidade de Alexandria, que foi um dos polos de tecnologia. Você pensa que o Vale do Silício, o MIT é um polo de tecnologia, a Alexandria era esse grande polo de tecnologia, de matemáticos, de cientistas, astrônomos, físicos, filósofos, que existiu na antiguidade, especialmente nesse período aí que vai dos anos 200 anos de Cristo até o ano mais ou menos uns 50, 60, até um pouco a mais, até o ano 300 a gente tem um fator importante aí de desenvolvimento. Então a gente tem num período aí de 300, 400 anos uma profusão de pensadores, de intelectuais, de cientistas, né? Aquilo que a gente chama de cientista na época, a gente é um período pré-Galileu, pré-método científico, muita coisa baseado não nas experiências do método científico como a gente conhece hoje, mas a gente tem aí esse primórdio da ciência que se desenvolve na Alexandria ao longo desse período, uma Alexandria que se tornou o centro do saber do mundo a partir da decadência de Atenas, principalmente, e aí onde um matemático como Heron desenvolve a Eulípila. Mas lá em Alexandria também morava o camarada, agora Aristóteles, não é Aristóteles, o nome parece Aristóteles, que foi o cara que já mediu a circunferência da Terra, sabendo que a Terra era esférica, apesar de ter gente hoje que discorda, mas que mediu a circunferência da Terra olhando fazendo uma medição de distância e percebendo que o Sol tinha
atingir o zênite, ou seja, a posição de 90 graus da Terra, em momentos diferentes. Diga. Era Eratóstenes. Eratóstenes, exato. Obrigado pela... Eratóstenes que fez essa medição, fez essa descoberta, errou por poucos quilômetros, ele colocou nos trabalhos dele que a Terra teria 40 mil quilômetros de circunferência, se eu não me engano, e a Terra tem pouco mais ou pouco menos que isso, de fato. E isso tudo acontecia em Alexandria, e graças à Biblioteca de Alexandria, mas também ao museu, que era a escola que as pessoas aprendiam, onde era ensinado, o museu, que era o espaço das musas do conhecimento, lá em Alexandria. Então, a gente está vendo em Alexandria um desenvolvimento técnico, científico e tecnológico muito forte. Mas isso foi abandonado, né? Isso não se desenvolveu, isso não gerou novas máquinas a vapor. Essa máquina do Eolípila de Heron, essa é uma máquina que não servia para fazer, por exemplo, ajudar no processo de produção de nada. E ela era uma máquina que muitas vezes servia para aprendizagem, né? O Heron queria provar, ao criar essa máquina, como é que funcionava, como é que se dava essa mecânica dos fluidos, né? Como é que se dava o processo de evaporação, como é que, quer dizer, quando a água esquentava, como é que ela ganhava, aumentava a pressão e fazia com que essa expansão, né, tinha que sair por algum lugar. Enfim, o que a gente está vendo é de um processo científico, de fato, de desenvolvimento tecnológico, mas que não tem como um fator primordial, e isso que vai acontecer de maneira diferente na Europa do século XVI, XVII, XVIII, XVI menos, mas XVII, XVIII e XIX, é que o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, eles começam a ser instrumentalizados. Instrumentalizados no sentido de eles têm que servir para alguma coisa que não só aprendizado, que não só geração de conhecimento em si. Eles têm que ser instrumentalizados para reproduzir uma sociedade, um tipo de sociedade que se desenvolve naquele momento, que é uma sociedade de mercado, tá? Então, essas máquinas que passam a ser desenvolvidas nesse período, esse conhecimento que passa a ser gerado nesse período, eles, em grande medida, passam a ser utilizados pelos grupos sociais que passam a ter o controle dessa sociedade nessa época. Então, a gente vai ver um pouco isso como ocorre. Então, a gente tem a Eolípila como a primeira máquina a vapor. Mas a gente tem as outras máquinas a vapor modernas. A gente tem, por exemplo, a máquina a vapor desenvolvida pelo Giovanni Branca, um italiano, que em 1629 escreve um tratado técnico-científico que mostra como construir uma máquina a vapor que serve para moer grãos. Então, é uma máquina a vapor que, né, onde a água é esquentada, essa água gera uma pressão que gera a expansão do ar e que vai mover uma série de mecanismos que vai fazer com que os pilões vão batendo e vai moendo os grãos. O que é muito importante, nesse caso, porque isso possibilita com que moer grãos durante o período medieval, final da Idade Média, dependia de fazer uma máquina de moer grãos dependia de dois fatores. Ou você está perto da água, onde você vai moer grãos utilizando moinhos de água, ou está em lugar que venta e você vai fazer os moinhos de vento para moer grãos. Com a máquina a vapor, você não precisa nem estar perto da água, nem precisa estar ventando. Você basta ter
lenha, carvão, algo que possa ser queimado e alguma fonte de água para você utilizar. Bom, essa máquina ela foi pouco utilizada, esse material foi pouco utilizado, não causou nenhuma revolução, mas esse conhecimento é apropriado por Thomas Savery, que na Inglaterra aprimora, desenvolve uma máquina que vai que serve para retirar água de uma mina. Então, os mineiros vão escavar para conseguir metais, para conseguir... quando estão escavando, muitas vezes encontra uma água, encontra fontes de água, e para continuar o processo de escavação, precisa retirar. Isso era feito manualmente, com balde, subindo balde. O que faz o Thomas Savery? Ele, baseado em até outros escritos, até mais no âmbito teórico, né, que isso poderia servir para montar uma máquina, ele faz uma máquina que utiliza a pressão gerada, o vapor gerado, a pressão gerada pelo vapor, para poder movimentar um moinho que vai retirar água das minas de carvão. As minas de metais. Essa máquina é aprimorada por Thomas Newcomen. O grande problema dessa máquina do Thomas Savery é que ela era muito pouco eficiente. Ela tinha 2% de eficiência energética. E aí você gastava muito material, muito carvão para fazer isso. E o Thomas Newcomen porque isso, inclusive, gastava muita água, gastava muito carvão e era pouco eficiente, muitas vezes ficava muito caro, inclusive, essa produção. O Thomas Newcomen, ele aprimora isso aí, aprimora o processo de condensação, para começar a trabalhar com os pistões que vão gerar condensação, ou seja, quando o ar volta a um volume menor, para aqueles pistões fazerem um movimento de sobe e desce. Ele faz esse aprimoramento em 1712 e essas máquinas passam a ser ainda mais utilizadas nos processos de retirada de água das minas, né? Passa a ser utilizado também o carvão mineral como fonte de energia para isso aí. E o James Watt, ele aprimora ainda mais essa máquina, ele faz essa máquina ter menos problema de explosão, porque aí a gente tem, tanto no trabalho do Thomas Savery quanto do Thomas Newcomen, a gente tem problema que essas máquinas podiam explodir com certa facilidade, e o James Watt constrói uma máquina muito mais eficiente, que gasta muito menos carvão e também com maior estabilidade. E aí nós temos, a partir dessa invenção do James Watt, da máquina a vapor do Watt, a gente tem a expansão, não só essa máquina é utilizada na mineração, no processo de mineração, mas em vários processos industriais, incluindo o primeiro lugar que ele é utilizado de maneira industrial, é no processo de fabricagem, de fabricação de roupas, no processo de tecelagem. E aí a gente tem aquilo que a gente conhece propriamente como Revolução Industrial, que é o desenvolvimento de máquinas para uso na indústria e também no transporte. Então, na indústria, especialmente a tecelagem, mas também em outros âmbitos da indústria. As máquinas a vapor são também depois utilizadas no transporte. Principalmente é desenvolvido a locomotiva, né? E nos futuros barcos, em 1830, se eu não me engano, é a data da primeira locomotiva, e nos usos de barcos que podem se movimentar, fazer travessias transatlânticos ou se movimentar pelos rios, né? Principalmente contra a corrente, sem precisar de vento. Isso é uma revolução enorme, porque você muda a maneira como as pessoas se transportam de um lado para outro, e muda a maneira como as pessoas consomem.
E o processo de produção para consumo perde o caráter de domesticidade, ou seja, as pessoas passam, a partir do processo da Revolução Industrial, a produzir cada vez menos para consumo próprio e cada vez mais, uma vez que você tem uma indústria que começa a vender produtos muito mais baratos, você passa a produzir aquilo que você é capaz de produzir de maneira mais eficiente para poder comprar os outros produtos que você consome. Evidentemente que isso traz uma transformação social enorme. Porque se você modifica a maneira como as pessoas se transportam, se você modifica a maneira como as pessoas fabricam e consomem aquilo que é necessário para sobreviver, inclusive a partir da Revolução Industrial que a gente vai falar, pode falar propriamente de consumo enquanto categoria, porque antes disso a gente não pode falar de consumo enquanto categoria, porque as pessoas precisam disso. Produtos para sobrevivência. E que produtos são esses? Roupa. A gente fabrica roupa. Se alguma outra roupa, a gente pega na pessoa que é o artesão que produz roupas, ou produz sapatos, ou produz, enfim, algum tipo o ferreiro, enfim, não só de roupas, mas de qualquer outra coisa. E essas pessoas moram em determinadas comunidades, nas cidades menores, e têm as ferramentas próprias para produzir. Uma vez que isso começa a vir num valor muito mais barato de outros lugares, de outras paragens, eu passo a comprar dessas pessoas e não mais no artesão. E eu, um servo que mora no campo, que muitas vezes costura a própria roupa, e que eventualmente eu vou à cidade para poder, vender o excedente daquilo que eu produzo para minha sobrevivência e que eu tenho que pagar como imposto, e eu começo a querer comprar alguns produtos que eu antes fabricava, até porque esses produtos estão mais baratos, eu começo a produzir cada vez mais também para vender, não mais apenas como um excedente. Mas para fazer, nesse meio do processo, a gente está visualizando uma mudança social gigantesca, como, por exemplo, a ampliação das cidades. Porque essa indústria nascente, movida a vapor, ela está se desenvolvendo nas cidades. Ela precisa de duas coisas: gente para trabalhar e matéria-prima. Como eu consigo gente para trabalhar e matéria-prima? A primeira coisa, eu preciso de gente. Onde as pessoas estão? No campo. Elas moram no campo. O que elas fazem? Elas são camponesas. Mas elas possuem essa terra? Não. Essa terra pertence ao nobre. Essas terras, elas são utilizadas para produzir alimento para essas pessoas e, eventualmente, o excedente é vendido. Mas o capitalista também precisa, aquele industrial, precisa de matéria-prima para a indústria de tecelagem dele. Qual é a matéria-prima? Lã. Como eu consigo produção de lã? Criando ovelhas. Mas se as terras estão ocupadas por alimentos pouco produtivos, porque as pessoas ainda utilizam carro de boi, na melhor das hipóteses, fazem aragem manual, à base da enxada, como é que eu vou ter lã suficiente se eu tenho pouca ovelha? Cria mais ovelha. Agora, para criar mais ovelha, eu preciso de terra. A quem pertence a terra? Aos nobres. O que fazem os industriais? Um grande acordo com o Supremo, com tudo. Quer dizer, isso é outra fala. Um grande acordo com os aristocratas, donos de terra, e nesse acordo, os aristocratas vão ganhar mais dinheiro se venderem lã. E o que fazem esses aristocratas? Eles expulsam os camponeses das suas terras. Naquilo que é conhecido na Inglaterra como cercamento. Ao expulsar os camponeses das suas terras, os camponeses não têm onde morar. Perdem suas casas. Para onde eles vão? Para as cidades. Bom, eles precisam sobreviver. O que eles vão fazer na cidade se eles só sabem plantar
ter uma indústria. Você precisa de pouca capacidade técnica, você não precisa ser um artesão precisa de qualificação, um artesão sapateiro precisa de qualificação, um alfaiate precisa de qualificação, uma costureira precisa de qualificação, mas uma pessoa para trabalhar numa tecelagem, mexendo numa máquina, a qualificação é mínima, em uma semana ele aprende a mexer naquela máquina. Uma pessoa que vai trabalhar nas minas de carvão, que vão ser importantes para fazer com que essas máquinas funcionem, não precisa de qualificação. Então, essas pessoas vão para as cidades industriais que vão surgindo, e aí se resolve dois problemas. Um da matéria-prima, que passa a ser produzida nas terras pertencentes à nobreza, e a mão de obra de pessoas expulsas do campo que vão para a cidade. Então, as cidades incham numa velocidade que nunca tinha sido vista. Nem no Império Romano, Roma cresceu numa velocidade tão grande como a Londres industrial, como Manchester e outras cidades que se industrializaram muito rápido na Inglaterra naquele momento. E a Inglaterra também precisava ganhar mercado, começou a produzir muito e precisava ganhar cada vez mais mercado. E a gente teve uma expansão, uma segunda fase do colonialismo inglês, uma expansão da Inglaterra para todo lugar. E essa expansão fez com que não só a Inglaterra ampliasse seus domínios, como também, né, a gente está falando de uma Inglaterra vitoriana, ou seja, sob o domínio da Rainha Vitória, mas enfim, não só sob o domínio dela, mas a gente está falando dessa Inglaterra vitoriana que se expande de maneira tamanha, impondo suas leis aos outros países. O Brasil, inclusive, sofre com isso, né? Tem características relacionadas a isso no Brasil. A Inglaterra impõe, por exemplo, que a Inglaterra, com o interesse de vender mais mercadorias, ela começa a colocar contra a escravidão, que ela tinha ela mesma instituído no período pré-Revolução Industrial, ela tinha instituído na Inglaterra, na Nova Inglaterra, nas colônias inglesas norte-americanas. E a Inglaterra passa a exigir dos países, seus países aliados, que a escravidão acabe, diminua, e que não se constitua mais como a principal força de trabalho nesses países, ampliando seus mercados. Porque um operário, ele ganha um salário, e com esse salário ele compra produtos, mercadoria. Um escravo não ganha salário e não compra mercadorias. Então, para a Inglaterra era importante não haver escravidão e haver trabalhadores super explorados, de fato, mas mais assalariados. Isso causa uma mudança muito drástica nas sociedades ocidentais ao longo do século XVI, XVII, XVI não, mas século XVII, XVIII e XIX. Inicialmente, só os homens adultos trabalhavam nas fábricas, mas as fábricas vão ampliando, vão se desenvolvendo mais, vão aumentando sua produção. O salário dos operários, mais gente é expulsa da cidade, começa a haver competição, a França se industrializa, logo em seguida a Alemanha se industrializa, os Estados Unidos se industrializam, as fábricas, as empresas precisam ganhar competitividade. Reduzem os salários dos homens. Os salários dos homens não dá conta mais de pagar os bens necessários, os meios necessários para as famílias sobreviverem. As mulheres passam a trabalhar, as crianças passam a trabalhar, porque não tem ninguém para ficar com as crianças, e as crianças também passam a trabalhar. Então, nas fábricas, a própria ideia de infância é uma ideia que vai surgir depois. Uma infância, algo que deve ser protegido, vai surgir muito depois. Antes de existência disso, a criança começava a andar, conseguia segurar uma ferramenta, ela já podia trabalhar. Então, as crianças de 7 anos vão trabalhar, e não vão trabalhar 4 horas, 5 horas diárias, vão trabalhar 15, 16 horas diárias. Esse era o tempo de trabalho, muitas vezes, que as pessoas iam trabalhar. Evidentemente, isso gera uma série de revoltas, né, populares, dos trabalhadores, a gente vai verificar isso um pouco mais à frente. Mas, para vocês terem noção de qual impacto que isso traz sobre o trabalho, por exemplo,
a evolução das horas de trabalho semanal nas cidades, né? Na Inglaterra, de 1650 a 1750, nesse período pré-revolução industrial, em que você já tem um capitalismo, mas você não tem um capitalismo mercantilista, você tem um regime de trabalho de 45 a 55 horas na Inglaterra e de 50 a 60 horas na França. Quando você tem o início da Revolução Industrial, final do século, né, no século XVIII, século XIX, você já tem ampliação e essa hora de trabalho vai de 72 a 80 horas semanais na Inglaterra e na França. E aí você tem um processo de mobilização dos trabalhadores, uma série de revoltas que acarreta novamente uma redução aí, uma regulamentação da jornada de trabalho que passa de 58 a 60 horas na Inglaterra e 60 a 68 na França. Ainda muito alta. Essa jornada de trabalho semanal só volta a diminuir com as legislações trabalhistas que vão surgindo ao longo do século XX, principalmente após a Revolução Russa, que torna o socialismo como um fantasma a ser enfrentado, de fato, pelas classes capitalistas, né? Bom, e aí a gente tem que falar um pouco sobre as fases da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial vai de 1760 a 1850. Essas datas são datas que há discussões, né? Mas, enfim, vamos colocar de maneira geral essas fases da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, que eu vou falar um pouco sobre ela, vai de 1760 a 1850. A segunda Revolução Industrial vai de 1850 a 1945. A terceira Revolução Industrial começa em 1945 e vai até os dias atuais. Tem gente já falando que a gente vive a quarta Revolução Industrial. Eu vou falar um pouco sobre as características e a gente vai poder verificar se de fato a gente vive essa quarta Revolução Industrial ou se a gente ainda está em processo de transição para a Revolução Industrial. É muito difícil, alguém pode colocar daqui a 50 anos que a gente vivenciou a quarta Revolução Industrial a partir de 2000, a partir de 1990, enfim, a gente pode vivenciar ou a partir de 2010, 2011, 2020, 2030, mas é difícil quando a gente está naquele momento histórico definir uma data específica que diferencia a primeira, segunda, terceira e a quarta Revolução Industrial. Essas são datas convencionadas, mais ou menos, que serve como marcos, pelo menos para a gente diferenciar as características de cada um. E quais seriam as características da primeira Revolução Industrial? Em relação às tecnologias, o uso do carvão como fonte de energia, especialmente para alimentar as máquinas a vapor. Nós temos como tecnologia de transporte a locomotiva, tá? Que reduz os espaços, que permite que grandes massas de população circulem nos meios terrestres. Você tem os navios a vapor também, que faz com que as distâncias entre os oceanos, entre os continentes, diminuam, e você ter uma transformação muito grande disso. E você tem também, inclusive, a primeira, talvez, revolução no âmbito das telecomunicações, que é a invenção do telégrafo, inclusive depois a passagem do primeiro cabo de telégrafo aquático, submarino, ligando os Estados Unidos e a Europa. Então, a primeira Revolução Industrial, as principais tecnologias, há outras tecnologias que vão desse 1760 a 1850, mas essas são algumas das principais tecnologias desenvolvidas nessa primeira etapa da Revolução Industrial. E traz consigo uma série de transformações sociais, das quais eu já falei aqui. Uma migração do campo para a cidade, o aparecimento do proletariado, que é esse campesinato que foi expulso do campo e que vai para a cidade e vai trabalhar para a indústria, e esse proletariado começa a se formar enquanto classe social, né, enquanto como um processo de
reconhecimento de si como pessoas que têm o mesmo interesse e que estão na mesma posição social e que muitas vezes precisam entrar em conflito com outras classes sociais, tá? Você tem um aumento da exploração do trabalho, com o aumento das jornadas de trabalho, e graves problemas sociais nas cidades, principalmente nessas partes das cidades que vão ser ocupadas por trabalhadores que estão chegando massivamente e que as cidades não estão preparadas para receber. Então você tem uma série, aumento do alcoolismo, aumento da violência, você tem uma série de problemas sociais que vão surgir nas cidades que estão ficando cada vez mais abarrotadas. Então essas são algumas questões da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, a partir de 1850, colocamos aqui, ela traz como as principais tecnologias o petróleo, como uma fonte de energia, o motor de combustão interna, não mais o motor de combustão externa da máquina a vapor, que vai se utilizar desse petróleo para se... e amplia, em grande medida, a eficiência energética, esse motor de combustão interna. A eletricidade, que não só é utilizada para para a indústria, mas também ela passa a iluminar as cidades. O aço surge como liga metálica que vai ser difundida aí para as construções, para os produtos, depois para os automóveis, que é uma outra invenção aí dessa segunda, principalmente a partir do início do século XX. O automóvel, se eu não me engano, é inventado em 1880 e pouco, 1890 e pouco, pelo Daimler e pelo Benz, que depois vão formar a empresa Daimler-Benz, que depois vai virar Mercedes-Benz, etc. Então, o automóvel ele reduz ainda mais as distâncias geográficas, a aviação reduz ainda mais também as distâncias geográficas, o início da aviação civil começa nesse período, e o telefone, que também reduz essa distância, permitindo uma evolução do telégrafo e permitindo uma melhoria nesse processo de telecomunicação, da comunicação global. E isso traz uma revolução, isso traz transformações sociais enormes. Quais são as principais transformações sociais visualizadas? Transformações do espaço urbano, e aí aqui tem uma foto de Paris, isso em 1900, foi durante a Feira Universal, se eu não me engano o nome era Feira Universal, que Paris fez a França fez um grande esforço de receber o mundo inteiro e apresentar quais eram as maravilhas dessa revolução, daquilo que estava passando a França, a Europa de maneira geral, e ela constrói, por exemplo, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi uma torre construída de aço, cuja previsão era o seguinte: a gente constrói para essa grande exposição universal, que a gente vai ter aqui, essa Feira Universal, e depois desmonta a torre. Sabe? Como se fosse uma tenda de circo. A ideia era montar e depois desmontar. É lógico que depois que eles fizeram, não houve mais condição e nem interesse nenhum em desmontar uma coisa daquele tamanho, tão bonita, enfim, que se tornou o símbolo da cidade de Paris. Mas Paris passou não só pela Feira Universal, mas Paris também passou por uma remodelagem. Paris era uma cidade medieval, que passou pelo processo de industrialização, de urbanização desordenada, e que Haussmann, que era o prefeito na época, fez projetos de cidade, abrindo rua, expulsando parte da população e fazendo aquilo que é conhecido como os grandes boulevards franceses, e que trouxe uma reorganização e embelezamento da cidade, que foi copiado por várias cidades em todo o mundo, inclusive as cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, cujo centro também passou por um processo de remodelamento no final do século XIX, início do século XX, pelo prefeito Pereira Passos, e que tem esse princípio, enquanto princípio,
a construção de, né, princípio arquitetônico e urbanístico, a construção de grandes bulevares bonitos, arborizados, e que permitissem, inclusive, que automóveis andassem livre, e pessoas, enfim, mas principalmente automóveis. Então a gente tem transformações no espaço urbano, é um período em que o imperialismo também, porque o que vai fazer, como é que esses grandes centros econômicos, industriais, consigam tanto com recursos como matérias-primas para suas indústrias, como recursos em termos de minérios, materiais, minérios como fonte de riqueza, e principalmente também com o mercado consumidor garantido para seus produtos, para suas mercadorias. Então, há um processo de expansão imperialista, especialmente, que aflige especialmente a África, que é dividido entre os países europeus e também os Estados Unidos. Tá? E os Estados Unidos não só na África, mas principalmente na América Latina, ali especialmente no Caribe, vai jogar suas garras, e a gente tem um processo imperialista que gera, em 1914, que é o grande motivador daquilo que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial, e que depois, inclusive, vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, o imperialismo é um fator importante, um marco geopolítico importante desse período. Os sindicatos se fortalecem, vão sendo criados sindicatos nesses países, e aí, entre as conquistas, está a redução da jornada de trabalho. A gente tem, no início do século XX, o aparecimento do Fordismo, que é uma forma de produção em larga escala, que vai permitir o consumo em massa, que isso já tem a ver com aquilo que a foto anterior, que é essa produção, e se vocês lembrarem do filme do Chaplin, Tempos Modernos, é bem nesse sistema fordista, a indústria se aprimorando o processo de organização do trabalho. Isso é algo fundamental dentro do processo de revolução industrial e dos desenvolvimentos tecnológicos, que é a formação, a modificação, a transformação da organização do trabalho. Nós temos a terceira revolução industrial, cujas principais tecnologias a gente tem a energia nuclear sendo utilizada como fonte de energia, mas o petróleo continua central, mas a energia nuclear passa a ser utilizada como fonte de energia. A Revolução Industrial, lembrando, a terceira fase, cujo início a gente está colocando como marco o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, a energia nuclear começa a ser utilizado. O aparecimento da robótica como fundamental no processo de trabalho. A indústria aeroespacial, fundamental aí, o lançamento de satélite, a corrida espacial nos anos 60 e 70, nós temos isso como muito importante para o desenvolvimento tecnológico, no âmbito do desenvolvimento tecnológico. A biotecnologia também aprimorando, a indústria farmacêutica, enfim, sendo aprimorada cada vez mais, um avanço da medicina gigantesco que faz com que a expectativa de vida cresça enormemente, um avanço nas telecomunicações, com a computação, a internet, televisão, enfim, uma série de elementos das telecomunicações que faz com que o espaço geográfico diminua cada vez mais, a velocidade aumente cada vez mais. E como as principais transformações sociais, nós temos algumas fases. O período pós-45 até os anos 70, meados dos anos 70, nós temos a ampliação daquilo que a gente chama de estado de bem-estar social, que é o estado, né, que antes era basicamente preocupado em fomentar a indústria, fomentar o mercado e o capitalismo local, passa também a atuar no bem-estar da sua população, principalmente porque a gente tem do outro lado da sociedade, a gente está falando de sociedade capitalista, na sociedade socialista, uma competição, e os socialistas dizendo que a população sob o socialismo vive melhor, os capitalistas falando, a população sob o regime capitalista vive melhor. Como é que se faz isso? A partir do lançamento dessa ideia de estado de bem-estar social, com educação pública, saúde, com assistência social, enfim, garantindo os meios básicos de sobrevivência da população. Nós temos uma melhoria das condições de trabalho e vida dos trabalhadores, tá? De maneira geral, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos, Europa. A gente tem, a partir dos anos 60, uma revolução nos costumes,
O primeiro marco, talvez para isso ainda vem anteriormente, que é o sufrágio feminino, o voto feminino. Depois você tem a liberação, né, das mulheres, maio de 68, que lidera essa revolução nos costumes, mas que vai fazer uma transformação social, inclusive familiar, no âmbito familiar, coisa que não havia acontecido nos momentos anteriores, e os valores da sociedade, uma diminuição do poder da igreja católica, ou mesmo das igrejas protestantes, e essa revolução do costume é algo fundamental que a gente vivencia a partir da segunda metade do século XX. O toyotismo aparece como uma forma, né? Aqui a gente tem uma fábrica toyotista com uma forma de organização do trabalho baseada na robotização, em outros princípios que não são os princípios do Fordismo, e o neoliberalismo, que vai, a partir dos anos 70, voltar e desmontar aquele estado de bem-estar social que foi construído no pós-guerra. Isso a gente chama de terceira revolução industrial. E a gente está vivenciando aquilo que talvez, ou a gente está em processo de viver aquilo que as pessoas começam a chamar de quarta revolução industrial. Esse termo, inclusive, começa a ser utilizado na Alemanha, e a partir da verificação que aquelas tecnologias que eram utilizadas, como robótica, indústria aeroespacial, biotecnologia, telecomunicações e computação, eles ganham uma nova dimensão. E aí a gente está falando de sistemas cibernéticos, internet das coisas, impressão 3D, Big Data, inteligência artificial. Mais do que um robô controlado por um ser humano, a gente agora tem os robôs conversando entre si. Por isso que eu botei essa imagem aqui, que eu acho que demonstra bem o que a gente está falando em termos de quarta revolução industrial. O mundo cada vez se tornando mais virtual, todos os equipamentos tendendo a se conectar e conversar entre si, a impressão 3D que deve modificar bastante aquilo que a gente entende como indústria, tá? A gente ainda está engateando nesse processo. Big Data, que hoje a gente já é fundamental dentro do processo democrático, dentro do processo de marketing, dentro do processo dos processos sociais. Big Data hoje é a palavra-chave. E a inteligência artificial que vem se desenvolvendo cada vez mais também, baseada, inclusive, muito nesse Big Data, tá? Nos dados, conjuntos gigantescos, enormes de dados que são coletados e analisados por inteligências artificiais, fazendo com que a gente receba informações que a gente quer nas nossas redes sociais, por exemplo. As principais transformações sociais, a gente não sabe que caminho a gente vai ter ainda, né? Porque a gente está começando a viver isso. Será que a gente vai ter maior autonomia ou maior controle? Será que a gente vai ter melhores trabalhos no futuro ou menos trabalho? Será que a gente vai ter melhores condições de vida, a população como um todo, ou vai vivenciar uma maior desigualdade social? Será que teremos maior oportunidade de empreender ou viveremos mais um monopólio? Bom, sobre esse assunto, a gente vai tratar provavelmente a partir de janeiro, de quarta revolução industrial. Mas, para tentar compreender e interpretar não só a quarta, mas a terceira, a segunda e a primeira revolução industrial, na aula que vem, semana que vem, a gente vai ver os principais teóricos, Marx, né, que eu vou trazer para cá, eles não são os principais teóricos do capitalismo, necessariamente, mas são pessoas que eu acho que nos permite que a gente entenda, compreenda o papel da inovação e do desenvolvimento tecnológico no capitalismo, e a gente vai trazer o Marx e o Schumpeter para essa conversa nossa, a gente como intérpretes daquilo que vem acontecendo. Basicamente é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e voltar para ver a tela de vocês. Há alguma dúvida? Não sei se ficou claro. Alguém quer fazer algum comentário? Se alguém levantou a mão aqui, você pode... Ninguém levantou? A gente acabou... Professor, Diga, Gabriel. o senhor pode... É uma pergunta, caso você possa liberar lá no Google Classroom os seus slides para
se eu posso dar uma olhada e tal, pra pesquisar mais a fundo. Beleza, pode deixar, que eu vou deixar lá, vou colocar lá. E terminando a aula aqui, eu também coloco a questão. Vocês não vão precisar responder para a próxima aula, não, é só para janeiro, tá? Mas já vou deixar ali para vocês ficarem, saberem o que a gente vai trabalhar, tá certo? Bom, enfim, se não temos mais questões, eu encerro por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Desculpa o tempo, eu não pretendo fazer aula de 1h30, mas é porque como eu trabalhei a pesquisa antes, mas na próxima aula a gente já entra no assunto de maneira direta e vai vai direto ao ponto. Eu acho que em 50 minutos eu termino, tá certo? Beleza, gente? Então, obrigado, gente. Um bom dia aí para vocês e vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tá, obrigado, professor. Tenha uma boa tarde. Valeu. Boa tarde. Obrigada, professor. Bom dia.